Eu estou aqui no Education City. O Education City é um estádio que vocês veem de fundo, que vai receber daqui a pouquinho Dinamarca e Tunísia, primeiro jogo das duas seleções na Copa do Mundo, e também é um bairro onde fica esse estádio. Não à toa o nome é Cidade da Educação, porque aqui é um bairro onde a gente só vê campus, o campi, né, de universidades, grandes universidades da região e também filiais, né, unidades de grandes universidades estrangeiras. A Northwestern dos Estados Unidos, por exemplo, tem um campus aqui, assim como a Universidade de Georgetown, aquela do Bulldog. Então é um grande, gigantesco campus com várias faculdades, escola de medicina. Quem está se formando em alguma especialização está estudando aqui, no Education City, em Doha, no Catar, uma estrutura impressionante, assim como é impressionante a estrutura desse estádio que foi construído especialmente para a Copa do Mundo e que daqui a pouquinho vai receber a sua primeira partida neste Mundial de 2022. Deixa eu colocar na conversa também, aí sim, do estúdio climatizado da Band News FM no IBC, o Centro Internacional de Transmissões, o nosso Fábio França. Fábio, bom dia, já começou o jogo da Argentina? Fala, Megali, bom dia para todo mundo na escuta da Band News FM. Já começou, 3 minutos de bola rolando no Lusail Stadium e quase o Messi marcou com 30 segundos, rapaz. A Argentina já chegou forte com 30 segundos para cima da Arábia Saudita. Chute no canto direito baixo do goleiro saudita. Fez uma grande defesa, evitou o primeiro da Argentina, o primeiro do Messi nessa Copa. 4 minutos agora de bola rolando no Lusail, tá 0-0 Argentina e Arábia Saudita. Bom, antes da gente conversar com a Aline Fanelli, deixa eu chamar meu amigo aqui. Come here. Join me, my friend. Hola, ¿cómo va? Muy bien. ¿Habla castellano? Sí, habla castellano, habla poquito português. This is mine. Sí, okay. Yeah. Ele tentou pegar meu microfone. Come here, come closer. You're from Morocco? I'm from Morocco, I don't know if I speak English or Spanish. Which one do you prefer? I prefer English, yeah. English, Yeah. okay. You're from Morocco, but you're rooting for Argentina. No, my first team is Morocco, of course, but today I'm rooting for Argentina, yeah. They hope the final is going to be maybe Brazil, Argentina for the good of football. I don't think that's happening. Both Yeah, teams will find themselves in the semi-final. Oh, maybe in the semi-final, yeah. It's going to be a good game, yeah. Ele torce, obviamente, primeiro para o Marrocos, come closer. Mas o segundo time dele aqui é a Argentina, gosta muito do Brasil, ele espera que Brasil e Argentina se encontrem numa eventual final. Eu disse que é difícil, né? Que se os dois times forem ganhando seus jogos, o que é mais provável, os dois se pegam na semifinal. Why Argentina? Why? How come? Because I lived in Argentina, You lived in Argentina. Yeah, and I'm supporting Sevilla, and we have 3 players from Argentina in Sevilla. We have Acuna, we have Montiel, and Papu Gomez. And same from Brazil, we have Alex Telles. So yeah, that's why I'm hoping good luck for the both teams. Faz É sentido. síndrome Ele morou de na Estocolmo, Argentina. né? Isso que chama? Mas ele morou na Argentina, faz sentido. Então. Ele gosta do Sevilla, né? Tem 3 jogadores do Sevilla que estão na seleção argentina, entre eles o Acunha, por isso que ele é torcedor. Eu estava pronto para dar uma bronca nele, falei, por que a Argentina e não Brasil? Mas aí eu entendo a situação. Então, vamos falar castelhano agora, espanhol, ¿va bene? Yeah, muy bien, sí. A Argentina está jugando agora, ¿por qué está acá? Sí, porque tiene entrada para el partido de Dinamarca y Tunisia, por eso, sí. La entrada para ver el partido de Argentina es un poquito caro, ¿no? Sí. ¿Cuánto? No hay en el plataforma de FIFA, solo reventa, es como $300. Por eso voy a ver el partido de Tunisia y Dinamarca. Entonces, habla inglés, español, árabe, claro. Sí, en francés. Francés. Un poco de portugués también. Comment ça va? Très bien, et vous? Vou bien. Merci. E um pouco de português? Un peu de portugais, Um ouais. pouco de português também. Un peu de portugués también, sí. What can you say in Portuguese? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ótimo. Sí. That's pretty good. Yeah, thank you. Yeah. Wow. Obrigado. Sí. Sí, yeah. You have a good game. Thank you, my friend. Thank you. Cheers. Good luck. Thank you. Uma Babilônia de línguas aqui no Catar. Nosso amigo então veio aqui para acompanhar Dinamarca e Tunísia. Veja que o jogo começa às 4 horas da tarde no horário local, 10 horas da manhã no Brasil, mas já tem bastante gente circulando por aqui. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com alguns daqueles torcedores tunisianos ou tunísios, né? Os dois valem, porque eles são maioria por aqui.
Há muitos dinamarqueses, muitos deles paramentados com as suas vestes de vikings, os chifres, os capacetes, animadíssimos também. A gente ouve daqui, eu não sei se dá para ouvir, até porque agora parou, mas agora há pouco o equipamento de som do estádio estava sendo testado com os 2 hinos. Na verdade tocou somente o hino da Dinamarca, mas a gente acompanha aqui o teste também do equipamento de som no momento em que eu vejo torcedores dinamarqueses chegando. Hey my friends, would you join me? Come on. I want to know if you feel good for today. Are you optimistic? Of course, we're optimistic. We know we're a very good team today, and probably we will beat them with a lot of goals. O meu amigo dinamarquês aqui está bastante confiante e eu vou perguntar para ele se ele acha que esse é o melhor time, como muita gente entende, desde 1986, daquela Dinamáquina que chegou a golear o Uruguai por 5-0. People say that this team of Denmark is the best since 86. Do you agree? Yeah, probably, but we got a lot of injuries up to the World Cup, but yeah, our start 11, they will be very good today. Ele diz que provavelmente sim, é o melhor time desde 86 e está muito confiante de que a Dinamarca vai começar muito bem hoje. So, do you have a chance or something? To win the World Cup, of course we have. We are very good this year, and I think we're very confident about this World Cup. I think we can go the whole way through. Are you ready to sing out loud in the stadium? Yeah, we will try, but Would you spend a little bit of your voice with us? Yes, of course. Come on, let's go. 1, 2, 3, go. Danmark, alle, alle. Vi elsker Danmark, alle, alle, oh. Vi elsker Danmark, alle. Vi elsker Danmark, alle. Vi elsker Danmark, alle, alle, oh. Thank you guys. You have a good day. Boa, né? Gostei. Bacana, né? Gostamos. Aline, Aline Fanelli está conosco pênalti. ao lado. Pênalti para quem, Fábio França? Pênalti para a Argentina, Luiz Megali. 9 minutos de jogo no primeiro tempo no Lusail Stadium. O Messi já está preparado para fazer essa cobrança de pênalti. Você se lembra ontem do pênalti não marcado do jogador do Irã para cima do defensor da Inglaterra, o Maguire? Né? A gente estava aqui e falou, vai ter VAR. O cara dançou um tango com o jogador da Inglaterra. Isso, e ali o Rafael Claus foi ver na camisinha do VAR, Rafael Claus, árbitro brasileiro, e não marcou. Esse lance foi idêntico, igualzinho. Aí o árbitro foi lá ver na cabine do VAR e marcou. Messi preparado para a cobrança de pênalti, pode ser o primeiro dele na Copa do Mundo de 2022. Não vou narrar. Não tenho voz para isso. Messi partiu, bateu e é gol. Tranquilamente no canto direito do goleiro saudita. É o primeiro da Argentina com 10 minutos do primeiro tempo no Lusail Stadium. Messi bateu bem demais, foi para a rede. Argentina 1, Arábia Saudita 0. Eu estou procurando o meu amigo marroquino aqui para informá-lo que é a Argentina, mas acho que ele já entrou no estádio, que a Argentina está ganhando por 1-0. Deixa eu contar só uma coisa aqui, o Fábio fosse Megali. narrar o gol. Diga lá, Fábio. Não, você sabe de uma coisa? Eu ia narrar. Olha lá, tem até a musiquinha de gol da Band News FM. Eu ia narrar, verdade mesmo, de coração. O Messi estava partindo para a cobrança, piscou na tela o Marcelo Duó. E aí eu fiquei completamente intimidado. Percebi que o Marcelo Duó estava na escuta também, ó. Pode ver, quem nos acompanha pela live, o Marcelo apareceu no momento do pênalti. Exatamente, eu tô olhando para uma tela com o Messi cobrando, mas com o rabo de olho aqui, olhando na outra. Piscou o Marcelo Duó, falei, não, deixa quieto, não vou passar essa vergonha. 1-0 Argentina. Ô Duó, você narra gols retroativos? Podemos narrar gols retroativos. Então vamos lá, narra esse do Messi pra gente, só pra gente sentir o gostinho. Messi preparado. Mas eu preciso dar o detalhe pra ele poder narrar. Ah, vamos lá. Informação do campo, então. Isso. Então tá, vamos lá. O Messi bateu com a perna esquerda, canto direito do goleiro, que não alcançou. Foi fácil. Como é que é o nome do goleiro? Estamos chegando agora, Rolou aquele excelente. É o Mohamed. Tá fácil, é o Mohamed. Era só chutar. Vai. Pode. Vamos lá, então. Messi para a cobrança do primeiro pênalti dele na Copa do Mundo do Catar. Preparado o argentino, camisa 10 às costas. Atenção, autorizado, partiu, bateu, caçapa! Gol da Argentina! Messi bate de pé canhoto, desloca o goleiro e manda para o fundo do gol. E agora o placar da Band News FM informa: Argentina 1-0, Aline Fanelli.
Foi tranquilo o Messi, né? Sem preocupação para essa bola, porque ele sabe onde ele quer colocar. No fundo da rede, canto direito, sem qualquer chance de defesa para o Mohamed. Muito Animado bom, ali, muito né? bom. Pra dar Parabéns. Gol retroativo é novidade no rádio, hein? Agora, aqui no Catar, Sheila, Carla, a gente já falou aqui da opulência das construções, de como eles praticamente reconstruíram uma cidade para essa Copa do Mundo, gastando muitas centenas de bilhões de dólares. E a gente vê aqui que os catarianos tentam fazer com que a gente se sinta num lugar mais cosmopolita possível, né? Então você olha lá para o Skyline e a gente se sente em Hong Kong. A gente passeia por algumas regiões do centro financeiro, aquilo parece uma sub-Nova York, digamos assim. E aqui, no Catar, eles construíram inclusive uma Veneza catariana. E o nosso Coutinho foi conhecer esse lugar tão curioso, com os canais, com as gôndolas, com os restaurantes charmosos. Ficou bacana, Coutinho? Bom dia. Buongiorno, Megali. Bom dia, Sheila. A Sheila estava louca para eu conhecer aqui essa Veneza. Ela disse que é espetacular, uma das construções mais bacanas da história da humanidade. Mas olha só, é bonitinha. Bem bacana, tá passando um barquinho natural, ali né? no Tudo fundo. natural. Tudo natural, não foi nem inspirado. Inclusive, aquela ponte, para quem está nos acompanhando a live, né, uma ponte em forma de arco, em cima, de um dos canais aqui dessa Veneza catariana, se chama, olha só que original, Ponte de Rialto. Obviamente que é uma réplica da famosa Ponte de Rialto, construída no século XVI, se eu não me engano, em Veneza, sobre o grande canal. Diga, Megali. Quando me disseram que essa ponte é igual a de Veneza, eu ri alto, viu? Eu esperava essa. Eu tava esperando. Você fica esperto aí, viu, Megali? Que tá jogando, daqui a pouco joga a Tunísia e Dinamarca, e quando a Tunísia ataca, a Dinamarca. E quando se a Tunísia não quiser não marcar gols, a Dinamarca Coutinho, também. até Deixa eu continuar Tunísia. falando por aqui. Tá. Olha, eu acho que esse jogo hoje vai ser um chocolate Copenhagen. Vamos continuar aqui com a nossa Vamos lá. informação para o ouvinte da Band News FM. Então, esse é um bairro que fica bem no comecinho aqui daquela ilha artificial. Fica mais ou menos meia hora, se vocês quiserem conhecer, a pé de onde nós estamos morando, na Pérola. E é bonito, é bacana. É tudo fake, é tudo falso, é tudo construído, é tudo inspirado na original Veneza italiana. Mas para quem está nos acompanhando na live, pode perceber que é bacana. É agradável, né? Então, agora está um calorão e, como vocês podem perceber, eu estou na sombra por causa dos prédios que foram construídos, todos coloridinhos por aqui. Aliás, o Marcelo Duoc estava meio incomodado com a palidez aqui da cidade de Doha, que é super colorido. Eu tomei um café da manhã agora há pouco, meu primeiro café da manhã em solo catariano que eu consegui tomar, porque eu vim aqui gravar, e consegui tomar um café ali, à beiradinha desse canal, tranquilamente, numa boa. Comi aqui a minha burrata logo cedo pela manhã, que se bem aqui pela manhã, né? Agora 1h15 da tarde já, e tomei o meu cafezinho. Só passar mais uma informação um pouco mais séria aqui para os nossos ouvintes, porque foi anunciado ontem, no final da noite de ontem, a apreensão de drogas aqui no Aeroporto Internacional de Hamad. É uma substância que é opulante, né? Deixa eu ver a substância, exatamente o nome da substância, e também foram encontradas alguns quilos de haxixe. A polícia não informou qual a nacionalidade desses torcedores que estavam vindo, só disse que estavam vindo assistir a Copa do Mundo, e foi uma quantidade muito grande de drogas apreendidas no Aeroporto Internacional de Hamad. Essa informação que veio ontem à noite. 1.990 pílulas de tramadol. Caramba. E também alguns quilos de haxixe, eles não informaram exatamente, estavam escondidos na bagagem desses torcedores. Tramadol, pelo nome, é um opiáceo, né? Que é uma praga na América do Norte. Bom, o cara tem que ser bem maluco, né? Tem que ser bem maluco mesmo para num país que proíbe a cerveja durante uma Copa do Mundo tentar trazer uma quantidade dessas de drogas. Se deu mal. Quero saber da Aline Fanelli primeiro e depois do Fábio França. Com a Aline, o resumo de como é que está o jogo da Argentina, como é que está o desempenho do Messi, e do Fábio, a agenda para hoje.
tempo no ataque, a Arábia Saudita está tentando chegar, agora buscou pelo lado direito, mas sem nenhum perigo. Tá tranquilo para a Argentina, pelo menos por enquanto. O Messi já tinha quase feito o gol antes do pênalti e marcou na frente. Você sabe que a gente inverteu de lugar hoje, porque a seleção brasileira tem treino fechado, né? A gente não vai poder acompanhar nada, mas eu já sei que o Tite já definiu o time. Ele já definiu o time titular. Amanhã saberemos se ele vai nos contar ou se esse time titular vai ser revelado somente na hora da estreia do Brasil, 1 hora antes do jogo contra a Sérvia da quinta-feira. Pelo que você pôde pescar, Aline, alguma mudança? Você sentiu que o Vinícius Júnior, por exemplo, foi mais utilizado nos treinos? O que a gente pode especular sobre essa escalação? Nos treinos que a gente viu, Megali, não dava para identificar quem era titular ou reserva. Mas eu estava até debatendo com o Fábio França vindo para cá. A gente pode imaginar algumas coisas pelas disputas de vaga que o Tite nos mostrou, como, por exemplo, o lado direito, Rafinha e Antony, nas disputas por ali. O lado esquerdo, Vinícius Júnior, Martinelli, mas aí tem a dúvida do Lucas Paquetá. Então, se a gente observar a escalação, o sistema defensivo ali não tem muito segredo, com o Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e o Alexandro, o Casemiro como primeiro volante, e aí jogadores brigando por uma vaga, porque o Neymar tem cadeira cativa, o Richarlison a gente também acredita que sim, e aí vem Rafinha e Vinícius Júnior naquelas duas alas, nas duas pontas, então meio de campo, Bruno Guimarães ou Lucas Paquetá, como é que o Tite vai armar esse time? E por que, na nossa opinião, analisando, né, Fábio, tudo que pode ser esse jogo contra a Sérvia, o Fred não tá nessa briga, porque a Sérvia tem um time muito alto. Eu perguntei isso pro Richarlison ontem, o que o Tite tem pedido nos treinamentos fechados para eles, o que eles têm trabalhado. Ele falou dessa questão dessa bola aérea, da bola parada, justamente porque a Sérvia tem um time muito alto. Então, talvez o Fred, por ser um pouco mais baixinho, não tá nessa briga. Para mim, então, 2 jogadores brigando por uma vaga, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, ou talvez o Lucas Paquetá também brigando com o Vinícius Júnior nessa vaga. Ali, separamos aqui para você o Rafinha e o Richarlison, pode chamar. Tá, o Richarlison ele esteve ontem no Luzeio, no reconhecimento do gramado, e a gente perguntou pra ele, né, como é que tá a ansiedade pra marcar gol, camisa 9, o Gabriel Jesus passou em branco na Rússia, o Fred fez só um gol na Copa do Brasil, e ele disse que ele tá pronto, e ele falou, mas eu já marquei um gol, eu tava lá com a bola na minha frente e eu mandei ela pro fundo da rede. Vamos ouvir o Richarlison. Aqui é Brasil, a gente joga... Pra mim já começou, né, a Copa do Mundo, né? Tive aí esses 10 dias aí pra recuperar bem, porque eu voltei lá no Tottenham, né? Fiz um jogo lá só de titular, passei por um susto muito grande, né? Praticamente um mês atrás aí. Então acho que agora chegou o momento de ser feliz, chegou o momento de se divertir. E quem também falou com a gente ontem, depois do treinamento, que teve parte dele fechado para a imprensa, foi o Rafinha, jogador do Barcelona. Disse que todos os jogadores chegam em um bom momento, e a seleção brasileira que tem passado ilesa, né? Ninguém se lesionou, graças a Deus, até agora tá todo mundo relacionado e todo mundo pronto para essa estreia. Ele falou um pouquinho também. Tá bom. Rafinha faltou. O Coutinho, ontem a gente acompanhou Holanda e Senegal, foi um jogo difícil, daqui a pouquinho a gente ouve o Rafinha, mas no final das contas a Holanda encontrou 2 gols ali, 2-0, o placar me parece justo, embora Senegal estivesse jogando melhor no segundo tempo, mas a torcida de Senegal fez uma festa bonita, né? Fez uma festa bonita. A torcida da Holanda, ao contrário das últimas Copas, não estava num número compatível com o que eu acompanhei nas últimas Copas, mas tinha um bom número. A torcida da Holanda é muito colorida, né? Obviamente nos tons laranja e também na bandeira da Holanda, branco, azul e vermelho, mas é uma torcida que vai com um chapelão de queijo, de tamanco, é uma torcida muito divertida, mas ela é muito silenciosa no estádio. Mas a torcida de Senegal já chegou fazendo um barulhaço ali na frente do estádio Alto Mama. Marcelo Duó acompanhou o treinamento da seleção portuguesa. Separem aí, por gentileza, o Rubem Dias. A gente vai colocar no ar. Pode chamar, Duó.
Tudo bem, meu caro Megali, Coutinho, todo mundo, Sheila, Carlinha, Fábio, Aline, todo mundo que está vendo e ouvindo a Band News FM. Eu estou aqui em frente ao Charrania Esportes Clube, a 20 quilômetros a oeste de Doha. Aqui terminou há pouco o treino da seleção portuguesa com o Cristiano Ronaldo treinando absolutamente normal. A gente teve acesso a apenas 15 minutos, aquele aquecimento, aquele quais do time na chegada ao gramado. E um pouquinho antes, a gente conversou com o Rubem Dias, zagueiro da seleção portuguesa, joga no futebol inglês e fez a coletiva mais curta dessa estadia, que ainda também é curta, de Portugal aqui no Catar. Mas falou forte, falou dessa consciência, dessa confiança que o time de Portugal tem, que podem sim ser campeões do mundo. Eles têm hoje talvez uma certeza maior do que em outras Copas, palavras do próprio Rubem Dias. E eu perguntei para ele no final da entrevista coletiva, Megali e amigos, sobre um possível encontro com a seleção brasileira. Está no caminho, né? Dependendo das duas, se as duas não se classificarem com a mesma posição nos seus grupos, eles vão se enfrentar na fase de oitavas de final. Então, eu perguntei ao Rubem Neves se a seleção brasileira, dentro dessa confiança que a seleção portuguesa tem de que pode ser campeã do mundo, é um time para ser evitado ou enfrentado. Dá uma olhada na resposta. Eu acho que, acima de tudo, é um confronto no qual não há um momento para pensar. Se ele vier, que venha, nós estaremos preparados. Mas, acima de tudo, primeiro que tudo isso é pensar em lá chegar, pensar em passar a fase de grupos, e esse é, sem dúvida, o nosso maior foco. Não é só o Rubem Neves, não. A imprensa portuguesa também bem confiante. É claro que eles têm dúvidas em relação às questões físicas do Cristiano Ronaldo, mas eles acreditam demais no time que eles têm aqui, viu, Megali? Para encerrar, Fábio, agenda para hoje dia cheio de Copa do Mundo. Vamos lá, dia cheio, né? Pela primeira vez a gente tem 4 jogos no mesmo dia. Além desse Argentina e Arábia Saudita, aliás, o Messi marcou um outro gol agora, mas foi anulado, tá? Tava em posição irregular, tava adiantado realmente o Lionel Messi, seria o segundo da Argentina, mas continua 1-0 para a Argentina contra a Arábia Saudita, foi 24 naquele... minutos do primeiro tempo. Foi naquela... Não, não precisou, aí foi na bandeirinha mesmo. Não foi na tecnologia. Ele estava bem à frente mesmo, o auxiliar marcou. 24 do primeiro tempo, Argentina 1 gol de Messi, Arábia Saudita 0. Daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, aí onde você tá, Megali? No Education City, tem Dinamarca e Tunísia, jogo válido pelo grupo D. À 1 da tarde tem México e Polônia no estádio 974, é o estádio dos containers, o estádio coloridão. Tem México e Polônia à 1 hora da tarde, com transmissão da Band News FM, jogo válido pelo grupo C. E às 4 horas da tarde, tudo horário de Brasília, tá, gente? Tem França e Austrália no Al Janoub. França e Austrália às 4 horas, também com transmissão da Band News FM, outro jogo válido pelo grupo D. É engraçado esse nome, né? Já vamos partir com as manchetes aqui, 974, você imagina que eles estão homenageando alguma data importante, né? Que nem o World Trade Center, que foi construído no lugar das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, tem 1.776 pés de altura, por causa da data da independência americana, né? Então, tudo tem um significado histórico, mas no caso aí é o número do DDI do Catar. Nada além disso, é o código de descagem à distância. Como no Brasil é 5-5, né? A gente aqui no máximo conseguiria construir uma arena de beach tênis. Muito bem, todo mundo já falou, já passamos a régua aqui em todos os assuntos da Copa do Mundo, todo mundo já foi apresentado, todo mundo já foi escalado, só falta ele, meu galo. Toca a bateria. Agora 7 horas 26 minutos pelo horário de Brasília. Novos nomes na Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Atenção, hein? São nomes indicados pelo presidente em exercício, Jair Bolsonaro, e são cargos de 3 anos daqui para frente, sim, senhor. Fala aí, Rafael Procópio. O presidente Jair Bolsonaro nomeou 2 pessoas que irão compor a Comissão de Ética Pública da Presidência. O fato é que cargos nessa comissão têm mandatos de 3 anos e podem ser renovados. Com isso, Célio Faria Júnior e João Henrique Nascimento de Freitas serão integrantes do próximo governo Lula. Os 2 nomeados são aliados de Jair Bolsonaro. Célio é atualmente ministro-chefe da Secretaria de Governo e João Henrique é assessor especial da presidência. Os nomeados não poderão ser demitidos, pois os cargos funcionam como mandatos. A equipe de transição para o governo Lula espera entregar hoje um novo texto da PEC da transição. A proposta inicial previa despesas de R$ 198 bilhões fora do teto de gastos
para custear o Bolsa Família de R$ 600 e outras promessas de Lula. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, diz que o tempo para aprovação da PEC é curto. Não tem ainda o texto, não tem ainda o autor, não tem ainda as assinaturas. O que nós temos é um tempo exíguo de praticamente 17, 20 dias úteis para discutir um texto desse. O novo governo deve fixar em 4 anos o prazo para que o Bolsa Família fique de fora da regra fiscal do teto, ao contrário do primeiro texto, que criava uma exceção permanente ao programa. O relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, afirma que mais discussões serão feitas para encontrar a proposta com mais chance de ser aprovada. Nós vamos pegar essas sugestões que a equipe de transição nos trouxe, vamos negociar internamente com as lideranças aqui do Senado, até nós chegarmos a um entendimento de qual seria o texto ideal. O ideal aqui é o possível e aquilo que tem a maior probabilidade de ser aprovado. Então, só nesse momento, nós, então, começaremos a recolher as assinaturas. Ou seja, a gente não está falando nem do melhor texto, nem daquele mais responsável do ponto de vista fiscal, mas sim daquele com a maior chance de aprovação. Em meio aos debates, surgiram 2 PECs paralelas, formuladas pelos senadores Tasso Gereissati e Alessandro Vieira, ambos do PSDB. O presidente eleito Lula é aguardado entre hoje e amanhã em Brasília para assumir presencialmente os trabalhos de transição. Ontem o petista recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde passou por uma cirurgia na garganta, por causa de uma lesão na prega vocal esquerda. Segundo o ex-ministro da Saúde e deputado federal reeleito, Alexandre Padilha, que é médico, exames mostraram que não há nenhum tipo de câncer. Estive durante toda a noite de domingo acompanhando o presidente Lula e a sua equipe médica. O procedimento que foi feito para retirar aquela lesão, a leucoplasia. O procedimento foi um sucesso, lesão totalmente retirada. Exame feito de imediato, o anato patológico mostrou qualquer sinal de malignidade, como nós já acreditávamos desde o começo, absolutamente benigna. O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, entra em licença médica um dia depois de um áudio dele com teor golpista vazar para a imprensa. Segundo noticiou a nossa colunista Mônica Bergamo no jornal Folha de São Paulo, Nardes falou a amigos no WhatsApp que estaria acontecendo, abre aspas, um movimento muito forte nas casernas, fecha aspas. De acordo com o ministro, seria questão de tempo para o tal movimento ter um desenlace bastante forte na nação, de consequências imprevisíveis. A presidente do PT, deputada Gleice Hoffmann, e o senador Randolfo Rodrigues, um dos coordenadores de campanha de Lula, cobraram explicações públicas de Augusto Nardes. O ministro divulgou uma nota em que disse lamentar profundamente a interpretação que foi dada sobre um áudio despretensioso, gravado apressadamente, diz ele, e dirigido a um grupo de amigos. Ele também se colocou contra manifestações consideradas antidemocráticas. Despretensioso, gravado, eu não sei qual é a relevância de ter sido gravado às pressas ou gravado com muito cuidado e esmero. E sim, era um vídeo para amigos, mas vazou, né? Fazer o quê? Agora é impressionante como o homem público brasileiro, ele se dispensa, né? Da obrigação de dar explicação. Por mais que não tenha sido uma fala pública, foi uma fala que acabou vazando. Tá na boca dele, né? Ele deve uma explicação à nação. O que ele quis dizer exatamente com aquilo? Com esse áudio aí que ele passou para amigos. Passou para amigos uma informação que ele ou sabe que é verdade, ou acredita que seja verdade, ou quer que as pessoas achem que é verdade. Não há outra alternativa. Qual é a alternativa correta? Ele se dispensa de dar explicações. Ele acredita que esse é um país que não tem mais opinião pública. E aí vai lá e pede uma licença médica, né? É muita cara de pau. Como a sua pública brasileira, os poderosos, de repente ficam com a saúde fragilizada, né? Quando se veem enrolados, quando se veem em meio a algum escândalo, quando são presos, de repente os caras ficam todos escangalhados. A saúde não aguenta. Licença médica. Esse assunto não vai sumir. Com ou sem licença médica, a imprensa vai continuar em cima desse assunto porque é importante, não pode passar em branco. Dê as suas explicações, assuma o seu BO. Só para lembrar, o diretor-geral da Polícia Federal está em férias, né? Nesse momento tão importante, momento em que ele também é investigado. O presidente está em férias. O presidente, mas ele está recolhido. Agora, oficialmente... Não formalmente, oficialmente. Oficialmente, o diretor-geral da Polícia Federal está em férias, nesse momento em que a Força Nacional
tende a apoiar o estado do Mato Grosso e também de Rondônia para o desbloqueio de estradas interditadas por manifestantes que insistem em não aceitar o resultado das eleições. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Mato Grosso tem 17 bloqueios ativos nas cidades de Lucas do Rio Verde, Campo Novo dos Percis, Sapezal e Campos de Julho. Depois de uma reunião de emergência, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, confirmou o contato com o ministro da Justiça, Anderson Torres, para autorizar a intervenção da Força Nacional. A nossa reunião se centrou na avaliação dos temas mais graves e a busca de soluções já adotadas. Com isso, fica a população ciente de que o Ministério Público Federal, em todo o Brasil, continua cuidando para a preservação da ordem jurídica no ambiente democrático, dos interesses sociais, individuais e disponíveis. No último fim de semana, interdições também reapareceram em rodovias federais de Santa Catarina. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal no estado, Adriano Femoncini, afirmou que não é mais possível chamar os participantes desses atos de manifestantes. Homens encapuzados, extremamente violentos, agiam em diversas regiões do estado no mesmo horário, que mostra uma coordenação, e os métodos usados por eles lembravam os métodos de terroristas. As pessoas não são mais manifestantes, não podemos mais chamar de manifestantes. Em Santa Catarina, uma pessoa foi detida. Isso é terrorismo mesmo, porque ouça só essa história, hein? Um bloqueio feito por bolsonaristas em Rondônia impediu uma mulher de ver os últimos momentos da mãe em vida. É terrível esse relato. A mulher contou em vídeo que recebeu uma ligação da irmã avisando que a mãe delas estava muito doente. Ela então pegou um ônibus na cidade de Pontes e Lacerda a caminho de Cacoal, mais de 500 quilômetros de distância. Já perto do destino final, a cerca de 40 quilômetros, uma interdição atrasou a viagem e barrou o último adeus. Cheguei aqui, teve a paralisação, que dava tempo muito bem eu chegar. Agora acabei de saber a notícia que a minha mãe faleceu, porque vocês não deixaram a gente passar, entendeu? A gente não consegue passar aí. Eu tô com a minha mãe morta lá do outro lado de Cacoal e vocês não deixam a gente passar. Moço, que culpa eu tenho? Fala, que culpa eu tenho de política? Eu perdi a minha mãe por causa de vocês. Tá vendo aí, pessoal? Você sabe a noção que eu tô sentindo agora? Eu perder minha mãe. Não deu tempo eu pegar na mão da minha mãe viva. Agora eu vou chegar pra ver minha mãe no caixão, porque vocês não deixaram a gente passar. Tá vendo aí, pessoal? Pelo amor de Deus, não faça isso com mais ninguém, porque a dor que eu tô sentindo, eu não desejo pra ninguém a dor que eu tô sentindo. Por favor, gente. Que isso? Que pelo amor de Deus. Tem um relato mais forte do que esse? Não tem. Não tem, né? Bom, seguindo aqui com os destaques. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, o Itamaraty cancela o passaporte do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Hoje ele mora nos Estados Unidos e é considerado foragido da justiça por causa de um mandado de prisão preventiva expedido em outubro do ano passado pelo ministro Alexandre de Moraes. A ordem judicial se refere à investigação que corre no Supremo Tribunal Federal sobre milícias digitais e é um dos inquéritos em que Alan dos Santos é alvo. Sem passaporte válido, o blogueiro terá dificuldade para deixar os Estados Unidos e pode até ser deportado para o Brasil, caso seja flagrado pelas autoridades locais. Até o momento, Alan dos Santos não teve o nome incluído na lista de procurados da Interpol, apesar dos pedidos da Justiça brasileira. Bolsonarista... Você vai falar, Megali? Eu não ia, Sheila. Eu não ia. Desculpa, então, só porque eu ouvi você abrir o microfone, perdão. Não, eu fiquei desconcertado com essa história da mulher mãe, que né? não conseguiu. É, sim. Dar o adeus muito pra forte, mãe. é muito forte. A minha mulher perdeu a mãe há coisa de 2, 3 anos e até hoje não se recuperou. Aliás, é uma coisa da qual a gente acha que não se recupera nunca, né? Eu felizmente ainda tenho os meus. Mas o que dizer dessa gente que não permitiu que uma mulher pudesse acompanhar o último suspiro da sua mãe? Até quando a gente vai aguentar isso? Até quando a gente vai fingir que isso é normal? Que esses são protestos pacíficos, aceitáveis e democráticos? Até quando a gente vai fingir que é normal um Braga Neto aparecer num desses protestos e confabular com essa gente? Até quando a gente vai fingir que esses caras não são criminosos, que não são golpistas, que não estão sendo financiados por gente mais poderosa? Até quando a gente vai fingir que não viu, que não vê, que tem gente manietando essa gente por trás das cortinas, gente com interesses escusos em acabar com a democracia do Brasil? Até quando a gente vai ver uma postura
tão leniente e tão cúmplice da Polícia Rodoviária Federal, das polícias estaduais. Até quando a gente vai ver esse conluio entre autoridades golpistas e idiotas úteis que estão querendo colocar fogo nesse país? Até quando a gente vai aguentar esse absurdo que está acontecendo desde o segundo turno no Brasil? Protestos violentos, antidemocráticos, golpistas, criminosos. E criminosos que eu tenho certeza que quando acontecem protestos com bloqueios de estrada, do outro lado da linha ideológica, dizem que não pode acabar com o direito de ir e vir do cidadão e que a polícia tem mais é que entrar rasgando. Eu não estou pedindo para a polícia entrar rasgando, eu estou pedindo para que a lei seja colocada em prática e que a ordem seja restabelecida nesse país. E se for preciso para isso entrar rasgando, que se entre rasgando. Uma gente que não tem vergonha de colocar idosos, crianças, na linha de frente para servirem como escudo humano. Pilantras, canalhas. Chega dessa leniência, o lugar dessa gente é na cadeia. Que barbaridade. Eu não ia falar nada, eu ia ficar calado, porque eu tô em outra, tô numa cobertura de Copa do Mundo. Mas sinto muito, tem coisa que a gente não pode ficar, não dá pra ficar em silêncio. Quando a gente vê um absurdo desses acontecendo, criminosos, canalhas. Tomara que o seu Deus exista, para que você acerte as suas contas com ele quando chegar. Mas enquanto isso não acontece, que acerte as contas com o Estado brasileiro, com a moralidade. A gente ainda tem um Estado de direito. Pilantras. E o termo vale também para aqueles que se acumpliciam, às autoridades que não podem mais fingir que não estão vendo que isso está acontecendo no Brasil. Vamos agora acionar, vamos agora acionar o Gilberto Echauri, porque tem a seguinte história: bolsonaristas pedem ajuda para extraterrestres em Porto Alegre. Fala aí, Echauri. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que desde o resultado das eleições permanecem realizando atos antidemocráticos em frente ao Comando Militar do Sul, na área central de Porto Alegre, voltaram a chamar atenção nesta semana. Vídeos que circulam por redes sociais mostram manifestantes em círculo, colocando celulares com sinais luminosos sobre a cabeça para pedir socorro a extraterrestres. Nas imagens é possível ver cartazes colados no chão com as letras SOS, enquanto o grupo chama pelo que seria um general dos ETs. O apelo se deu porque nas últimas semanas, luzes não identificadas foram avistadas por pilotos no céu da capital gaúcha. Segundo especialistas ouvidos pela Band News FM, a maior probabilidade é de que as luzes tratem-se do reflexo solar em satélites que orbitam a Terra. SOS. Especial, né? A gente pode chamar esses caras de lunáticos. Totalmente. De todos os adjetivos que eu usei aqui, lunáticos. Esses caras definitivamente perderam completamente o contato com a realidade e não tem mais os pés no chão. Espero que não seja um caminho sem volta. Não, eu espero que não tenha nenhum ET lá em cima assistindo, porque, gente, que vergonha. Estão passando uma vergonha. O cara volta pra casa, né? Volta pra casa, volta, com certeza. Qual é a palavra pra cringe em ET, em marciano? Não, isso aí não é ser cringe, não, gente. Não, é muito Cringe pior. é outra coisa, isso aí é ser lunático mesmo, você acertou. É. Bom, a emissão de passaportes continua suspensa no Brasil. A gente tem mais informações com o Márcio Rocha. O Ministério da Economia ainda não tem uma data para resolver a suspensão da emissão de passaportes no país, anunciada pela Polícia Federal na semana passada devido ao corte de verbas no orçamento da União. Em uma nota divulgada para a imprensa, o governo afirmou que a questão ainda será levada para a próxima reunião da Junta de Execução Orçamentária, que ainda precisa decidir qual dia ela será realizada. A Polícia Federal anunciou a interrupção do serviço em todo o Brasil por causa da falta de recursos destinados às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem. Após a suspensão do serviço, o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Luciano Leiro, classificou a situação como inaceitável. Estamos falando de 74 milhões de reais até o final do ano, enquanto a Polícia Federal traz todos os anos 5 vezes mais o orçamento da Polícia Federal. Gasolina mais cara aqui no Brasil. Fala aí, Pedro Dubal. O preço médio da gasolina comum nos postos brasileiros registra alta pela 6ª semana consecutiva. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, o litro do combustível subiu de R$ 5,02 para R$ 5,05 na semana passada, um aumento de 0,6%. O valor máximo encontrado foi R$ 6,99.
em postos da capital paulista e de São Luís, no Maranhão. Já a gasolina mais barata foi encontrada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, a R$ 4,22. O etanol também registrou alta de 1,3% e é vendido por R$ 3,84 em média, enquanto o diesel passou para R$ 6,57, uma queda de 0,3%. Atenção, estudantes! Amanhã sai, hein? O gabarito oficial do Enem. Detalhes chegando com Natália Pazzi. O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio de 2022 será divulgado na próxima quarta-feira, a partir das 6 horas da noite. Quem perdeu o exame por um motivo justificado, como estar com Covid-19, poderá pedir a reaplicação até sexta-feira. As informações foram dadas nesta segunda-feira pelo ministro da Educação, Victor Godoy. Eventualmente o candidato chegou com a documentação e aquela documentação não foi validada e deveria ter sido. E também por doenças infecto-contagiosas, e aí agora pode ser solicitada essa reaplicação, incluindo-se, inserindo-se no sistema toda a documentação que é exigida no edital de comprovação daquelas doenças. A publicação dos gabaritos oficiais e dos cadernos de questão será feita no dia 23 de novembro de 2022, às 18 horas. O estudo traz detalhes de como as vacinas salvaram vidas na pandemia. Mariana Albuquerque. Um artigo publicado na revista científica The Lancet Health Americas, realizado por pesquisadores brasileiros, indica que vacinas contra a Covid-19 salvaram de 54 mil a 63 mil vidas de idosos com 60 anos ou mais entre janeiro e agosto de 2021. Neste mesmo período, a imunização também evitou de 158 mil a 178 mil internações de idosos nos hospitais brasileiros. As estimativas indicam que outras 47 mil vidas de idosos poderiam ter sido salvas e aproximadamente mais 104 mil hospitalizações poderiam ter sido evitadas com maior aceleração das imunizações. A médica pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo, defende a aplicação de uma 5ª dose da vacina contra a Covid-19 na população brasileira. Ela lembra que vacinas estão sendo atualizadas e desenvolvidas para lidar com as novas cepas e variantes da doença. Os novos imunizantes, para a especialista, precisam ser disponibilizados aos brasileiros. Margarete Dalcomo atribui o aumento recente no número de casos de Covid-19, principalmente às pessoas que não completaram a vacinação. Quem está internado, basicamente, são pessoas não vacinadas e ou pessoas de mais idade que sejam portadoras de uma condição clínica subjacente de muita fragilidade, independentemente do fato de terem sido vacinadas. Mas a maioria foram vacinadas parcialmente, ou seja, só tomaram as 2 primeiras doses. Há pessoas que não completaram o circuito completo com as 4 doses recomendadas. O remédio Paxlovid para o tratamento contra a Covid-19 será vendido nas farmácias aqui do país. Ontem, a diretoria da Anvisa aprovou por unanimidade a comercialização, que inclui também os hospitais particulares. Medicamento fabricado pela Pfizer combina 2 antivirais que ajudam a impedir a replicação do coronavírus no corpo humano. O Paxlovid vai ter validade de 18 meses e será vendido apenas com prescrição médica. De acordo com a Anvisa, o remédio deverá ser usado por adultos que não estão precisando de oxigênio, do oxigênio artificial, mas tem risco de evolução para quadros graves da doença. Nos destaques internacionais, um novo terremoto atinge o Pacífico depois do tremor que matou 300 pessoas na Indonésia. Mais de 300 pessoas. Fala aí, Thiago Muniz. As Ilhas Salomão estão em alerta para um tsunami depois que um terremoto de magnitude 7 atingiu o país nesta terça-feira. Ainda não há informação sobre mortos e feridos no arquipélago da Oceania. Enquanto isso, na Indonésia continuam as buscas por sobreviventes de um tremor que matou pelo menos 62 pessoas na ilha de Java, onde fica a capital Jacarta. O número exato de vítimas ainda é incerto. Anteriormente, o governo regional havia dito que 162 pessoas morreram no terremoto desta segunda-feira. Mais de 13 mil pessoas estão desabrigadas. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E bet7.com. É pé quente? Acesse bet7.com e siga seu instinto. Fala, Milton, bom dia.
Ô Megali, aquele abraço pra você aqui na Band News FM nesta terça-feira. A grande atração aí, rolando, né? Argentina, ficamos de olho aí na Argentina contra a Arábia Saudita. Aliás, eu tenho falado a exaustão e eu repito. Arábia Saudita, Irã, Marrocos, Tunísia. Olha, com todo respeito, é uma vergonha. Já tivemos recentemente o Campeonato Brasileiro de Amistosos, o campeonato mais morto da história. E agora enfiaram também isso aí, times folclóricos da bola na Copa do Mundo. Tem umas 9 seleções aí que não pode disputar nem o torneio sul-mineiro de bola lá na cidade de Nova Resende, Juruáia, Muzambinho, Santa Cruz da Sete Facadas e Monte Belo. É muita seleção ruim. E hoje a vez aí da Arábia Saudita e amanhã também, né? A Dinamarca pega a coitada da Tunísia. É muita seleção meia boca. Daqui um pouco a seleção do Vaticano com os padres lá vai disputar a Copa do Mundo também. Até porque, gente, a próxima Copa, a FIFA já instruiu e determinou. Vamos ter 48 seleções. Vai ser definitivamente a Copa do Mundo dos amistosos. É uma vergonha. Um abraço.